E neste momento nós vamos passar então para o tempo de reflexão na Palavra de Deus, a nossa mensagem dessa noite. Nós já aproveitamos um dos domingos desse mês, por conta do mês que nós vivemos como sociedade, da campanha que existe, da questão da prevenção do suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo. E eu gostaria de aproveitar que ainda estamos dentro desse mês, ainda vamos encerrar agora ao longo dessa semana, e hoje é o último domingo, e nós vamos trazer uma reflexão que tem a ver com isso também, e que nos fala especialmente a respeito da esperança, a esperança que nós temos em Jesus Cristo. E o tema da nossa mensagem, não sei se para aqueles que acompanham em vídeo vão conseguir enxergar aqui, mas é Jesus, a única esperança. E o texto que nós vamos usar de base está registrado lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Obrigado, Andréia. Eu tenho tirado a máscara sempre no momento agora da nossa mensagem, porque isso facilita um pouquinho, para entender melhor, especialmente para o nosso vídeo. Como agora diminui o nosso movimento aqui, então peço licença para tirar a máscara. Então nós vamos ler o texto de Atos, capítulo 16, dos versículos 25 até o 34. Atos, capítulo 16. Antes de ler o texto, eu só queria trazer alguma ideia sobre o tema, o título da nossa mensagem. Eu estava me lembrando, ao pensar sobre esse assunto de esperança e de que essa é a mensagem que nós levamos pelo Evangelho, levamos esperança às pessoas em um mundo que não tem esperança. E eu me lembrei de quando eu era criança, eu tive a oportunidade de ter sido criado na igreja, em um lar cristão, e eu lembro que na década de 90, então já faz aí, eu calculo que por volta de uns 25 anos atrás, houve uma campanha dentro da nossa denominação batista que tinha como nome, como título, essa campanha, Jesus Cristo é a única esperança. E tinha um símbolo que me marcou muito. Eu acho que até existiam adesivos, existiam materiais que utilizavam isso. Se eu não me engano, na PIBA, na Primeira Igreja Batista de Americana, tinha algum tipo de banner que ficou por um bom tempo lá, à frente, e eu me lembro muito bem dessa imagem. Eu coloquei aqui, não sei se vai ser possível enxergar, mas é a imagem de um barquinho navegando no mar, e o mastro do barquinho aí forma também a imagem da cruz. E me marcou muito essa campanha e essa imagem e essa frase, porque eu acho que essa frase, na verdade, ela resume muito bem aquilo que nós anunciamos para as pessoas, aquilo que nós anunciamos para o mundo. Nós vivemos em um mundo que tem como uma característica muito forte a falta de esperança. As pessoas, e por isso que estamos num mês que se fala disso, porque as pessoas não veem, muitas vezes, um motivo para suas vidas, e mais do que não ver um motivo, um propósito, uma razão, elas não têm esperança de que elas ainda têm algo para viver que vale a pena. E muitas vezes as pessoas tomam decisões, infelizmente, muito radicais em relação a isso, em relação à sua própria vida. E aí eu fui pesquisar um pouquinho, ver se eu achava alguma informação sobre essa campanha, e eu descobri que, na verdade, houve uma campanha muito tempo antes, essa já não é aqui da nossa época, no mínimo de nenhum dos que estamos aqui, que foi no ano de 1965, e foi ali também, na imagem está escrito, Campanha Nacional de Evangelização da Convenção Batista Brasileira. Também foi uma campanha da nossa denominação e que já tinha esse tema como referência, Só muda ali que estava mais enxuto um pouquinho, estava como Cristo, a única esperança. Mas a gente consegue ver a semelhança, tem o mesmo barquinho ali, a mesma ideia. Então acredito que aí, cerca de 30 anos depois, na década de 90, alguém se inspirou naquela campanha, que imagino ter sido muito marcante. Era uma época muito diferente do Evangelho no nosso país, se pensarmos a década de 60. Eu me lembro de relatos, por exemplo, da minha mãe, que viveu no interior do Paraná, e era numa região em que os evangélicos eram em número muito reduzido, e eles sofreram, inclusive, perseguições naquela época, direta mesmo. Minha mãe fala que eles iam para a igreja a pé, a família dela,
E eles chegou a acontecer episódios das pessoas jogarem pedras, né, e ficarem xingando e ofendendo. Então foi uma época, né, que a igreja se levantou também para anunciar essa verdade. Depois isso se repetiu, né, por volta aí da década de 90. E, como eu disse, essa é a nossa mensagem. É o resumo, né, mais resumido impossível daquilo que nós anunciamos às pessoas. E eu creio que esse texto que eu escolhi para nós pensarmos hoje nos mostra muito claramente isso. E eu gostaria então neste momento de ler o texto lá de Atos, capítulo 16, dos versículos 25 a 34, e aí nós vamos refletir e estudar um pouquinho mais a fundo esse texto. Mais uma vez, Atos 16, do 25 ao 34. Se você está aí na sua casa, acompanhando, tiver a sua Bíblia aí por perto, também abra para que possamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados. E logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram da sua casa. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Pai, nós pedimos mais uma vez que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra. Nos mostra, Deus, as verdades que precisam ainda fazer efeito em nós e nos transformar, para que vivamos cheios dessa esperança que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos humildemente, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui, então, em um momento muito conhecido, né, da nossa história como cristãos. E é uma história que já é ensinada normalmente para as crianças, né? Como eu já disse, eu fui criado num lar cristão e eu me lembro, né, de criança ouvir essa história e a gente fica assim maravilhado como isso pode ter acontecido. Então Paulo com o seu companheiro de viagem Silas estão em uma das suas viagens missionárias e eles foram então na cidade de Filipos pregar o evangelho e nessa cidade eles foram presos. Isso aconteceu na verdade mais vezes com o apóstolo Paulo, não era algo tão fora do normal para ele. Mas por mais uma vez eles estavam presos, acusados de estarem causando ali uma perturbação na cidade, porque por onde, né, o evangelho era anunciado, causava realmente um alvoroço. E aí nós temos então essa história maravilhosa de que eles estão à noite, de madrugada, na cadeia, na prisão, e eles cantam a Deus louvores, né? A Bíblia diz que eles estão cantando. A hora, né, era por volta da meia-noite. E aí, de repente, acontece um fenômeno sobrenatural. O chão treme, né? As paredes tremem, há um terremoto e de repente aquelas portas da prisão se abrem e as correntes que eles ficavam presos, né? A prisão era muito diferente dos tempos de hoje, com certeza muito mais desumana, por mais que a gente, no nosso país no mínimo, né, a gente sabe que muitas vezes as condições são terríveis, mas naquela época com certeza era muito pior, mas aquelas portas se abrem, as correntes se soltam. E normalmente nós enfatizamos isso, né? O poder de Deus, cuidando ali de Paulo e Silas. Contamos essa história sempre com a ênfase na vida de Paulo e de Silas. Mas hoje eu gostaria de trazer essa reflexão a partir de um outro olhar, né? Com um outro enfoque diferente desse. E eu gostaria de olhar então para essa história a partir do ponto de vista do carcereiro, né? Nós vemos que aparece um homem aqui que tinha essa função de cuidar ali, de guardar os presos, né? Um tipo de guarda, um tipo de carcereiro. E eu gostaria de olhar para esse texto na ótica deste homem. E eu creio que isso vai ilustrar bem o que nós comentamos sobre essa questão de Jesus Cristo ser a nossa única esperança. E o que mais me chama a atenção nesse texto é como a história tem
reviravoltas muito rápidas e extremas. Então, como falamos, primeiro, tudo está ruim, né? No caso para Paulo e Silas, porque eles estão presos, foram presos por anunciar o evangelho. Daqui a pouco acontece um terremoto e eles estão agora, aparentemente, inicialmente soltos, né? Apesar de que eles não se valem disso para ir embora ou para fugir. Mas há uma reviravolta muito grande na vida do carcereiro também, porque inicialmente essa era uma noite normal de trabalho para ele. Ele estava lá cuidando dos presos, fazendo o seu papel. De repente acontece um terremoto. A Bíblia diz que ele acorda, né? Ele devia ter adormecido. No início do versículo 27 diz que ele acorda. E aí ele se desespera ao ver as portas daquela prisão abertas. E aí, daqui até o final do texto que nós lemos, nós vemos mais uma mudança drástica. E eu gostaria de colocar então e falar desse contraste que nós encontramos entre os versículos 27 e o 34. Eu vou projetar aqui, né, caso aqueles que não conseguem enxergar na nossa projeção, podem acompanhar aí na sua Bíblia. Então eu vou ler primeiro o versículo 27 e depois eu vou ler o versículo 34. Olha o que diz o verso 27. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. E depois, no versículo 34, que é o último que nós lemos, olha o que diz. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa, por haver crido em Deus. É nítido, né? A gente já consegue ver assim, algumas expressões muito opostas entre esses dois versículos. E eu fiz um quadrinho para facilitar, uma tabela aqui, que está mais difícil ainda de enxergar, mas olha o que nós vemos, né? Primeiro lá no versículo 27, a gente vê aqui um indivíduo sozinho, que é esse carcereiro. No versículo 34, a gente já vê a família dele toda reunida. Então lá primeiro nós temos o indivíduo, depois temos a família. No versículo 27, o objeto que é destacado, né, além da própria prisão que eles estavam ali, o texto fala que ele pega uma espada. Lá no versículo 34, nós vemos que ele põe a mesa para a sua família e para o Paulo e Silas, para que eles então celebrassem. Então nós temos num versículo uma espada e no outro uma mesa farta posta. Depois, no versículo 27, nós também podemos, como sentimento principal, perceber o desespero. O texto diz, né, que ele fica desesperado, ele acorda, fica desesperado porque ele achou que todo mundo tinha fugido. E no versículo 34 a gente vê algo totalmente contrário. Nós vemos um quadro de esperança e alegria. Diz que eles se alegram todos juntos. E por último, no versículo 27, nós vemos então um quadro de morte, né? Ele saca de uma espada para levar a fim, para dar cabo à sua vida, para tirar a sua própria vida. Já no versículo 34, eles estão celebrando, porque ele e a sua família haviam sido salvos. Então passa de um contexto de morte, ou de, né, da beira da morte, para um contexto de vida eterna. É interessante a gente perceber que esses versículos estão próximos, né, do 27 até o 34. Em pouco tempo de narrativa, aqui no mínimo, algo aconteceu de muito extraordinário e mudou toda essa situação. E aí, esses acontecimentos que acontecem nesse meio tempo nos explicam isso. Nos explicam como esse cenário muda tão drasticamente. Como pode um homem, em desespero, tentando tirar a sua própria vida, se torna, de repente, agora, não ele mais sozinho, mas ele com toda a sua família, em alegria, com a mesa posta, celebrando a salvação. E para nós passarmos, né, de um lugar para o outro, eu gostaria de trazer algumas coisas que nós precisamos fazer. E isso, como falamos, neste mundo que nós vivemos, é o que todos precisam viver, para que a sua vida, para que se encontre sentido na sua vida e para que se tenha uma esperança. Como falamos, as pessoas vivem, hoje muitos, né, sem esperança, sem alegria, sem um propósito na sua vida, não sabem por que estão vivendo e buscam em tantas coisas, né? Eu assisti um documentário esses dias que mostrava sobre a questão das drogas, né? Não apenas no nosso país, mas até mais especificamente fora, e mostrou assim, alguns números que são extremamente assustadores. E a gente sabe que muitos dos que estão nesse tipo de situação é porque estão procurando algum tipo de saída para a sua vida, alguma coisa que possam lhes trazer alegria, possam lhes trazer algum tipo de alívio ao sofrimento que eles vivem.
Mas nós encontramos nesse texto a única fonte de transformação e de real esperança. Então, mediante aquilo que nós vimos nesse texto, o que nós precisamos fazer para sair de uma situação desesperadora e passarmos para um contexto de alegria plena e verdadeira? E a primeira coisa que eu queria destacar, então, é que nós precisamos reconhecer a nossa necessidade. Olha o que diz o versículo 30. Quando este homem, então, ele vê houve aquele terremoto, que as portas da cadeia estavam abertas, o texto diz que ele se desespera porque ele acha que todos fugiram. Então Paulo e Silas chamam ele e falam, não faça isso. Eles gritaram para ele, porque nós estamos aqui. E aí ele corre para dentro daquela prisão, aos pés de Paulo e Silas, e ele faz essa pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Por que ele faz essa pergunta? Com certeza isso tem a ver com aquilo que eles já estavam testemunhando antes disso acontecer. O texto diz que eles estavam cantando, e provavelmente, então, aquele carcereiro ouviu já algumas verdades que haviam falado ao seu coração a respeito de Jesus Cristo. O texto diz que eles estavam louvando a Deus, e com certeza estavam anunciando através dessas canções verdades a respeito de Jesus. E esse homem percebe que, na verdade, ele precisava ser salvo, não apenas daquele momento. É claro que ali ele ficou em desespero, porque ele seria culpado, se aqueles presos tivessem fugido. Mas, de qualquer forma, ele percebe que havia algo mais na sua vida que precisava ser transformado. Não apenas daquela punição que ele poderia vir a sofrer, e pelo que ele estaria tentando, inclusive, tirar a sua vida. Mas um reconhecimento de que a sua vida precisava de algo mais, de uma transformação. De algo que aqueles homens tinham e que ele não tinha. Como pode dois homens que não fizeram nada de errado, como talvez outros presos, que talvez estavam ali por terem matado, roubado e cometido outros crimes. Mas aqueles homens estavam ali presos, mas ainda estavam felizes, estavam cantando, estavam louvando ao seu Deus. Qual era a explicação disso? Ele percebe que ele precisava de uma mudança na sua vida, de alguma transformação. É interessante que ele traz isso para si. Ele pergunta o que eu preciso para que eu seja salvo. É um reconhecimento diretamente pessoal. Ele entende que precisava disso. Mas é muito interessante, e nós vamos destacar o restante no próximo ponto, mas o fato de que a resposta extrapola a pergunta. Porque ele pergunta da salvação para si mesmo. E a resposta já vem no plural e atinge não apenas a ele, mas a sua família. E aí nós passamos para o segundo ponto. Então, primeiro o que é necessário fazer? Reconhecer a nossa necessidade. Reconhecer que nós precisamos da ajuda de Deus para viver. Reconhecer que nós, por nós mesmos, não temos as respostas para a nossa vida. Nós não temos como ter algum tipo de esperança e algum tipo de propósito na nossa vida, se não nos apegarmos a Deus e aquilo que Ele tem para nós. Se não tivermos isso, essa esperança real, verdadeira e suprema, nós poderemos nos entregar a qualquer outra busca nessa vida, seja por dinheiro, por sucesso, pelas drogas, pelo álcool, pelo prazer, por qualquer outra coisa, mas nós não encontraremos a resposta. Mas o segundo passo, que precisamos fazer e ter é crer em Jesus Cristo e obedecer a Ele. Porque é a resposta que que Paulo e que Silas, aqueles missionários, dão para ele imediatamente, ao perguntar: o que eu preciso fazer para ser salvo? E eles respondem: crê no Senhor Jesus, e tu e a tua casa sereis salvos. Como eu disse, a resposta deles aqui extrapola aquilo que ele havia perguntado. Ele perguntou para si, mas eles mostraram que os planos de Deus para a salvação e para a transformação não se restringiam à vida dele, mas poderiam alcançar mais do que a vida dele, individualmente falando. Poderiam alcançar a sua família. E aqui, então, essa necessidade de crer, também precisamos entender esse conceito, que não é apenas uma ideia de acreditar em alguma coisa. É interessante que hoje também o Carlos na aula, deu até agora um sorriso ali, porque ele falou um pouquinho sobre isso, muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que crer em Deus, crer em Jesus é simplesmente, na sua cabeça, acreditar que Ele existiu, que Deus existe. Eu creio em Deus.
porque eu sei que Deus existe. Eu creio em Jesus, eu creio que Jesus, né, foi alguém que veio a este mundo, que ele morreu numa cruz, né, talvez alguns conheçam um pouquinho menos ou um pouco mais sobre a história de Jesus, e talvez acreditam em algum nível nisso. Mas é um acreditar que não faz diferença nas suas vidas. Por isso que eu coloquei nesse ponto, não apenas o crer, mas já até para esclarecer um pouco, a ideia de obedecer. Porque crer significa colocar a minha fé em alguém ou em algo. E no caso aqui nós estamos falando de Jesus Cristo e da obra dele por nós. Então eu tenho que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, assim como a Bíblia nos ensina. Que ele veio a este mundo, viveu entre nós, não teve pecado. E ele depois então, para cumprir o seu propósito, ele morreu naquela cruz em nosso lugar. Porque nós estávamos distantes de Deus. E por isso que o mundo vive sem esperança, por causa dessa distância, desse afastamento. Então, o mundo, a sociedade, a humanidade vive distante de Deus, procurando alegria em outras coisas e preencher um vazio na sua vida que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. E Deus, em resposta a isso, envia o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e para nos dar essa oportunidade de ter novamente comunhão com Ele. Então, esse crer implica em sofrer transformações na nossa vida, em ter mudanças diretas na nossa vida. E nós podemos perceber algumas atitudes na vida desse homem, já nesse primeiro momento, que deixam claro que ele creu verdadeiramente. Porque ele ouviu essa resposta deles, e o texto diz que logo em seguida ele fez algumas coisas. Ele leva aqueles homens até a sua família, para que a sua família também ouça essas verdades. E o texto diz que eles são batizados naquela mesma noite. Ou seja, eles já dão naquele momento um testemunho público de que agora eles creem em Jesus Cristo e de que eles querem viver com Jesus Cristo, querem seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele entendeu a importância dessa mensagem, que isso era algo tão grande, tão importante, e que agora não apenas ele, mas também a sua família precisava ser alcançada por essa verdade. E agora a vida deles deveria ser guiada pela palavra de Deus. Foi um primeiro passo de obediência que mostra essa fé, uma fé verdadeira, uma fé operante, uma fé produtiva, não uma fé da boca para fora, não uma alegação, uma afirmação, né, feita no momento e que já não tem mais efeito no momento seguinte. E eu ainda queria fazer destaque em mais um ponto, e esse é um ponto muito importante também, daquilo que precisamos fazer para que a nossa vida tenha essa mesma transformação, que é entender a urgência. Olha o que diz o versículo 33. Levando-os consigo naquela mesma hora da noite. E aí o texto diz que ele lavou os ferimentos daqueles missionários e depois logo foi batizado, ele e todos os seus. Então nós vemos aqui nesse versículo duas referências ao tempo que nos mostram essa pressa, né? O texto diz que naquela mesma hora da noite, ele pega aqueles homens e leva com ele, e logo em seguida, ele foi batizado juntamente com a sua família. O texto nos disse lá no comecinho que era por volta de meia-noite quando eles estavam cantando e quando acontece então aquele terremoto, né? Esses fatos começam. Então nós vemos que essa história está se desenrolando em plena madrugada, o que não era nada comum, principalmente naquela época, porque hoje nós temos tantos recursos, né? Nós temos a energia elétrica, então nós podemos nos estender nas nossas atividades em horários, né, mais tarde. Mas naquela época não, as pessoas viviam de maneira muito mais diurna, né? Dependiam muito mais da luz do dia para exercer suas tarefas. E de repente, né, uma família que devia estar dormindo, chega agora o pai daquela família, né, com dois homens estranhos, acorda todo mundo e fala: vocês têm que ouvir essa mesma mensagem que eu ouvi, essa mesma verdade, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Eu estava lá no meu posto de carcereiro, de guarda, adormeci, de repente quando eu acordo com o chão tremendo, um terremoto acontece, as portas da prisão se abrem, eu achei que estava tudo perdido, achei que todo mundo tinha fugido, mas aí esses homens que estavam cantando e louvando a Deus deles, me tranquilizaram, me impediram de tirar a minha própria vida, e estão falando de uma verdade que pode mudar a nossa vida. Não havia tempo a perder.
Não havia o que esperar. Ele não esperou nem mesmo o dia amanhecer. Vamos então esperar, né? Amanhã de manhã eu trago a minha família aqui, porque talvez aí ele não poderia levá-los, né, para fora daquela prisão. Eu trago a minha família aqui e vocês falam isso para eles também. Não, naquela mesma hora, tudo isso acontece. E aí nós vemos então aquele contraste que eu falei, entre o versículo 27 e o 34. Um homem em pleno desespero, tentando tirar a sua vida. Em poucas horas depois, está reunido com sua família, celebrando, comendo, né, preparando uma mesa, uma festa, em plena madrugada, num lugar, num momento em que isso não era comum, para celebrar a transformação que Deus havia iniciado na sua vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos claramente que esse é o plano de Deus para as nossas vidas e para as nossas famílias. Deus quer que nós vivamos vidas plenas, completas, cheios de alegria. Isso, como a gente sempre fala, isso não significa que não teremos problemas, não passaremos por tribulações, mas nós podemos ter sim famílias firmadas em algo maior do que nós mesmos e que nos dá sentido para continuar caminhando. Por isso que como igreja normalmente nós enfatizamos bastante essa questão de família, porque nós vemos hoje quantas e quantas famílias têm sido destruídas, quantos casamentos têm sido destruídos, tudo por conta do distanciamento, do afastamento de Deus. Ou porque as pessoas não conhecem a Deus, ou porque aqueles que conhecem, em algum momento da vida, deixam isso de lado e deixam que outras coisas tomem conta dos seus relacionamentos, da sua própria família, da sua própria vida, e levam essas pessoas para um outro rumo. Mas Deus tem alegria para nós. Deus tem mesa posta para nós e não essa espada. É claro que aqui nós estamos olhando por um exemplo muito específico, né? Mas nós podemos aplicar isso a qualquer outra realidade, a qualquer outro tipo de sofrimento. Aquele homem teve algo assim, num momento, né, num piscar de olhos, que o fez pensar em tirar a sua vida. Hoje, muitas pessoas que têm tirado as suas vidas ou que têm cogitado isso, cada um tem o seu sofrimento diferente. Talvez alguns passem por situações como essas que são repentinas, né? De repente passam por um trauma muito grande, por uma situação muito terrível e que fazem perder a esperança. Outros talvez vêm vivendo situações difíceis ao longo dos anos e que vão se situações que vão se arrastando e que com o passar desse tempo, né, as pessoas não aguentam mais esse fardo e decidem fazer isso. Mas isso não importa se é um sofrimento curto ou se ele é longo. E cada um de nós não conseguimos perceber o tamanho do sofrimento no coração das outras pessoas. Isso me marca no testemunho que a Andréa sempre dá, né? A gente, às vezes, olha, né, para algumas pessoas e a gente fica medindo, né, o sofrimento das pessoas, mas a gente não sabe o quanto aquela situação pesa e dói para aquela pessoa. E nós temos que respeitar isso. Mas, acima de tudo, nós temos que crer que há solução para qualquer sofrimento. Há resposta para qualquer sofrimento. E a resposta de Deus para nós, ela é imediata, se nós buscamos e se nós aceitamos. Não, como falamos, não que a nossa vida vai virar um mar de flores, né, e vai virar tudo uma maravilha, mas a esperança pode vir ao nosso coração rapidamente, se nós fizermos como este homem. Se nós reconhecermos a nossa necessidade, crermos em Jesus Cristo, naquilo que Ele nos diz, e fizermos isso entendendo a urgência. Não há como deixar para amanhã, não tem porquê. Não é semana que vem. Não é, deixa passar essa fase da minha vida, que aí eu vou buscar a Deus, porque aí eu vou ter mais tempo, porque aí eu vou ter cumprido aí alguns objetivos que eu tenho, eu vou ter cumprido algumas etapas, e aí agora sim eu vou poder cuidar disso. Não. Eu me lembro de um folhetinho que a gente usava lá nos Jovens da Piba, que era muito legal, que tinha algumas fotos assim pequenas, né? E uma delas, por exemplo, mostrava alguém bem jovem, assim, se divertindo, e falava, jovem demais para servir a Deus, ou para buscar a Deus. Aí, alguém trabalhando, né, muito assim ativamente, é escrito, ocupado demais para buscar a Deus. Aí outras pessoas festejando, celebrando, escrito, né, feliz demais, alegre demais para buscar a Deus. E aí, de uma forma bem impactante, né, por último, mostrava a imagem de um cemitério e escrito, tarde demais para buscar a Deus. Nós temos que entender isso, essa urgência. A nossa vida é passageira. E podem acontecer coisas na nossa vida que nós não esperamos, e que se nós não estivermos firmados em Deus, que é o único que pode nos sustentar, nós podemos não resistir. Como esse homem naquele momento, perde a esperança, se desespera e
age para tirar a sua própria vida. Mas se nós buscamos a Deus de coração e fazemos, seguimos esses passos, nós podemos encontrar um caminho diferente e a solução para tudo isso. E por isso é muito triste nós vermos as pessoas neste mundo caminhando dessa forma, em desespero. Os números só aumentam de automutilação, de tentativas de suicídio e de suicídios consumados, e de pessoas em profunda depressão, e de várias outras doenças da alma, que a gente pode dizer, que dominam a nossa sociedade hoje em dia. E tantos, como falamos, continuam a procurar respostas para a sua vida em outros lugares, enquanto nunca vão encontrar, e só podem encontrar em Jesus Cristo. Quando eu falei lá no início da mensagem que eu estava pesquisando sobre aquela imagem, aquela campanha evangelística que foi feita quando eu era criança, e aí eu descobri que houve uma muito antes, em 65, eu descobri que lá em 65 foi publicado um folheto. E é até engraçado de ler, porque 65 para hoje, 55 anos, né? Olha quanto tempo. 55 anos atrás, nem o Carlos tem 55 ainda, né? 55... Mudou, inclusive, muito o jeito de escrever, de falar, tinha até alguns acentos que não existem mais na nossa língua, alguns acentos circunflexos a mais. Mas eu achei interessante aquele folheto, muito direto, muito objetivo, e eu trouxe aqui o trecho final desse folheto, para nós refletirmos, Sei que não está muito fácil para ler, então eu mesmo vou ler, mas olha o convite, Aquele folheto falava algumas coisas, apresentava também algumas situações do mundo daquele momento, e olha o convite que era feito no final desse folheto. Busca um encontro com Ele, com Jesus. Em teu quarto, invocando-o com fé, lendo a Bíblia onde Jesus fala aos homens, ou procurando uma igreja onde Jesus é apresentado sempre. Em qualquer lugar, de qualquer maneira, busca um encontro com Jesus. Para a solução de teus problemas, não há outro meio, não há outro recurso, não há outro plano. Os teus males são fundamentalmente espirituais e só podem ser curados por aquele que veio ao mundo para salvar os homens. Não há, portanto, razão para desespero. Em Jesus há esperança, mas que ninguém te engane, Cristo é a única esperança. Eu achei sensacional, assim, muito claro, muito direto. E eu destaquei o final aqui, que eu gostaria de caminhar para o final da nossa reflexão com base nisso. Mas eu gostaria que nós ouvíssemos esse mesmo convite nessa noite. Que esse convite, na verdade, é feito pelo próprio Deus. O mesmo Deus que interviu naquele momento crucial, através de Paulo e Silas, quando aquele homem puxou a espada e ele ia usar aquela espada contra si mesmo. Deus usa aqueles homens que gritam e dizem, não faça isso. E essa voz ecoa para todos nós. Aqueles que hoje, e se você hoje vive uma situação de desesperança, de desespero, se você não vê mais um sentido para a sua vida, ouça esse convite. Como lemos ali, busque esse encontro com Jesus de qualquer jeito, de qualquer maneira, em qualquer lugar, busque o encontro de Jesus, porque não há outra solução. E também existe o sentido de que nós, que conhecemos essa verdade, precisamos anunciar isso aos outros, que ainda não conhecem. Se nós não estamos vivendo hoje esse desespero, nós devemos ser instrumentos de Deus para levar essa mensagem para os outros. E como eu falei, eu queria destacar esse final, que eu achei muito bonito, que diz, não há, portanto, razão para desespero. Em Jesus há esperança. São tantos problemas, são tantas situações que a vida apresenta e que tiram a esperança das pessoas. Mas não há motivo para desespero, porque existe uma esperança. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, não adianta buscar em outros lugares, em outras pessoas, em outros meios, em outras fontes, mas existe uma fonte e ela está disponível para todos. Para você, ela está disponível nesse momento, nessa noite. Em Jesus há esperança. Mas que ninguém te engane, Cristo é a única esperança. A minha oração nessa noite é que todos que ouvem essa mensagem, seja agora,
aqui presencialmente, seja ao vivo nessa transmissão, ou seja em qualquer outro momento que alguém possa assistir esse vídeo. Entenda isso. Há esperança em Jesus Cristo. E somente nele. Somente em Jesus Cristo. Então, ouça a voz de Deus te convidando neste momento. E eu gostaria nesse momento de cantar uma canção com você, ou cantar para você. Essa música eu acho belíssima, belíssima. Quando eu ouvi a primeira vez, ela falou muito ao meu coração, já há anos atrás. E eu gostaria de cantar neste momento. Se você conhece, você pode acompanhar. Se não, você ouça, né, essa canção. E ouça aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Ele vem para te salvar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, o escudo na tempestade, o mato e na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor
texto nos faz esse convite, né? E nos diz: poderoso é o teu Senhor. Quando clama o nome dele, ele então virá. Essa é uma verdade que nós podemos crer. Deus seja louvado por isso, e esse é o convite que eu faço a você nessa noite. Se você tem vivido tempos difíceis e tem perdido a esperança, eu convido você a se colocar nesse momento diante de Deus e a fazer isso. A aceitar aquele convite. Busca o Senhor agora. Não há tempo a perder. Não pode ser amanhã, nem daqui 1 hora, nem em outro momento da sua vida. O tempo é agora. Reconheça que não dá para continuar caminhando sem Deus. Seja se você ainda nunca fez essa escolha ou nunca aceitou esse convite de ser salvo por Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Ele, faça isso neste momento. Diga: Senhor, eu reconheço que não dá para seguir sem o Senhor. E eu quero receber o Senhor na minha vida como meu Senhor e Salvador, para que a minha vida e a minha casa sejam transformados. E se você já fez essa oração um dia, já foi alcançado pelo amor de Deus, mas se perdeu no meio do caminho, se esqueceu disso, ou as coisas estão tão difíceis que você não se lembra disso, é tempo de renovar. Se renovar diante de Deus e clamar pela ajuda dEle. Ele está disponível, próximo. Eu escolhi essa imagem não à toa, né? Aquela expressão que a gente sempre usa, que é uma luz no fim do túnel. Há sim uma luz no fim do túnel, mas há uma única saída. Há uma única fonte de luz, uma única esperança, e é Jesus Cristo. E eu também faço um convite a todos que já foram alcançados por esse amor. Deus quer que nós sejamos essas testemunhas e aqueles que anunciam essa verdade a todos que necessitam. Essa música, na verdade, que cantamos, nos convoca a fazer isso, né? Diz: diga para os temerosos, diga para os abatidos, diga para os cansados. Nós somos chamados para dizer às pessoas essas verdades, como Paulo e Silas fizeram naquela noite. Não perderam a oportunidade. Não quiseram ver uma vida perdida e ceifada. Eles podiam deixar aquele homem se matar e fugir da prisão e ir embora. Mas eles entenderam que Deus os havia colocado ali por um propósito, que era levar essa esperança para aquele homem, para aquela família. E houve salvação naquela casa, naquela noite. Houve festa. E Deus quer usar a minha e a sua vida para isso também. E neste momento nós vamos orar, pedindo que Deus então nos use, para que Deus opere essas duas coisas na nossa vida. Traga esperança àqueles que estão desesperados e nos use para levar essa esperança a todos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu amor, porque esse teu amor um dia chegou às nossas vidas, e porque nessa noite o Senhor renova esse teu amor, nos mostrando essas verdades. E nesse momento eu quero colocar diante do Senhor, primeiramente, ó Deus, aqueles que estão sofrendo, e que não vem mais saída, e que não vem mais solução, e que não vem mais porque nem mesmo estão vivos. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, ó Deus, para cada um, que o Senhor tem algo diferente a oferecer, e uma esperança verdadeira e transformadora. Então eu peço, ó Deus, que neste momento o Teu Santo Espírito fale aos corações, transforme, ó Deus, os corações daqueles que necessitam, dos que estão tristes, angustiados, fracos. E que nessa noite haja busca pelo Senhor, e que nessa busca, ó Deus, cada um possa encontrar o Senhor e ter as suas vidas transformadas. Possam passar, ó Deus, daquele cenário de morte, de espada, de desespero, por um cenário, ó Deus, de uma família unida em festa, com a mesa posta, celebrando a salvação e a esperança do Senhor. Ó Deus, e eu quero pedir por todo o Teu povo, a começar de mim, dos meus irmãos aqui da nossa igreja, que todos nós, ó Deus, entendamos que o Senhor realmente nos convoca para sermos testemunhas como Paulo e Silas, a levarmos essa esperança para aqueles que necessitam. Ó Deus, quanto mais nós ficamos tristes com esse mundo, quanto mais nós vemos notícias tristes e situações, ó Deus, terríveis acontecendo a todo instante ao nosso redor, que mais nós nos sintamos motivados a levar as Tuas verdades para todos, ó Deus, a levar a Tua esperança para aqueles que necessitam. Levanta, ó Deus, o Teu povo, levanta uma igreja comprometida com a Tua palavra, em testemunhar a Tua palavra a todos que necessitam. Ó Deus, nos ajuda nisso tudo, porque isso só pode acontecer pela Tua atuação nas nossas vidas. Ó Deus, nos abençoa no restante dessa noite, agora que vamos
aqueles que vão retornar para suas casas, aqueles que já estão em suas casas, que o Senhor também guarde, dê uma boa noite de sono, de paz e uma semana, ó Deus, abençoada na tua presença. Derrama, ó Deus, da tua paz, da tua bênção, da tua graça sobre cada um que está conosco neste momento. E aqueles que não estão hoje, ó Deus, mas que em outro momento estão assistindo, participando também, através desse vídeo. Ó Deus, abençoa cada um, sustenta cada um. E é em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos e pedimos tudo isso. No nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos, que essa esperança, né, nos motive nessa semana, que saiamos agora alegres, cheios de esperança como aquele homem naquela noite, para continuar essa batalha que temos, mas firmados no nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, uma boa semana.